Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa segunda videoaula e o tema dessa segunda videoaula vai ser realmente o processamento dos dados utilizando o PPP do IBGE, né? Como nós falamos em sala de aula, pessoal, vou abrir aqui já o site do PPP IBGE. Conforme nós falamos em sala de aula, num posicionamento GNSS absoluto, o que acontece? O receptor ele está trabalhando sozinho ali, rastreando e gravando os dados das observáveis dos satélites disponíveis. No PPP do IBGE, o que vai acontecer é que, em vez dele calcular a posição do receptor utilizando apenas os dados disponíveis ali em tempo real, os dados de efemérides que os próprios satélites estão calculando e transferindo para ele, nós vamos fazer um pós-processamento desses dados, utilizando dados mais precisos, como os dados de órbitas precisas, mapas de ionosfera para fazer a correção aí do tempo que o sinal levou para ultrapassar, relógio dos satélites, orientação da Terra. Então, o PPP do IBGE ele trabalha justamente desse jeito, Nós fazemos o nosso levantamento em campo, transformamos os dados brutos para o formato Hynix, que é o formato padrão. Através da página da internet aqui no IBGE, nós enviamos esses dados para o servidor do IBGE e ele vai fazer a transformação, o processamento desses dados utilizando variáveis mais específicas, mais refinadas aí para a gente conseguir uma precisão melhor nas nossas coordenadas finais, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui a pasta. Vídeo 2, processamento do PPP IBGE. Eu tenho aqui dois dados, dois arquivos Hynix. Um foi levantado no dia 9 de setembro de 2022 no estacionamento do IFP. Eu tenho aqui o formato bruto, mas eu já converti ele para Hynix. Na aula passada nós aprendemos a fazer isso. Está aqui já o arquivo em Hynix desse arquivo. E aqui eu também tenho um outro levantamento realizado no dia 12 de setembro de 2022, também no estacionamento do IFP. Aqui eu tenho o arquivo bruto, .sth, e aqui eu tenho o arquivo Hynix já convertido para a gente poder fazer a nossa prática, tá bom? O que eu tenho que fazer? Já converti para Hynix. O que eu vou fazer agora é abrir aqui a página do PPP do IBGE. Vou procurar a opção processar os dados, tá bom? Aqui no método, então aqui nós precisamos preencher. O método do levantamento foi estático, os equipamentos ficaram paradinhos lá rastreando os satélites. Em escolher o fichário nós vamos até a área de trabalho, videoaula 2. Vamos primeiro processar esse arquivo do dia 9. Então eu vou lá em Hynix e pego aqui o arquivo que finaliza em .o, que é o arquivo com as observáveis. Vou abrir ele e aqui nós precisamos preencher mais alguns dados, por exemplo, o tipo de antena. O nosso equipamento aqui ele trabalha com uma antena que o código dela é esse aqui, aquele equipamento RUID que nós temos lá no Instituto Federal do Piauí. STH, já falei para vocês em sala de aula. Exatamente esse daqui, STH S82 underline 7224 V3.0 nome, e a altura do que o equipamento foi instalado no dia do levantamento, tá bom? Nesse dia aqui nós instalamos ele a uma altura de 1,62. Ok, marco essa opção aqui que também é importante. A altura da antena somente será alterada se esta caixa estiver marcada, então tem que marcar. E aqui eu coloco um e-mail válido para poder receber esses dados, tá bom? Clico em processar e ele vai demorar aí alguns segundinhos fazendo o processamento desses dados e logo vai nos entregar aí o relatório final, tá bom? Pronto, já concluiu aqui o processamento dos dados e aqui ele falou, o arquivo foi transferido com sucesso, fez a verificação, verificou a antena e aqui no final ele disse que o arquivo foi processado corretamente. Então a gente pode fazer o download aqui dos resultados. Vou clicar nesse botão, ele vai baixar aqui então uma pasta zipada, compactada lá. E a gente vai buscar lá na nossa página de downloads. Vou copiar ela e vou colocar ela direitinho lá na nossa pasta de videoaula.
vídeo aula 2, esses são os arquivos do dia 9, tá bom? Já já nós vamos dar uma olhada nela. Vamos processar logo o outro arquivo. Vou voltar aqui na nossa página, vou pedir para limpar os dados. Vou marcar de novo a opção estático e agora eu vou escolher o outro ficheiro que é do dia 12, né? Mesma coisa, eu vou encontrar aqui o ponto O, vou enviar ele. Aqui nós vamos marcar o modelo da nossa antena, é o mesmo equipamento SPH, vou localizar ela aqui. Exatamente esse daqui, né? A altura da antena, a altura que ela foi instalada, 1,60 m, e vou clicar nessa opção altura da antena para ele poder considerar. E aqui vou botar de novo o meu e-mail e clicar no botão processar. Pronto, concluiu aqui o processamento desse segundo arquivo. O final aqui ele disse também que o arquivo foi processado corretamente. Nós podemos fazer então o download desse resultado. E vou também copiar essa pasta que eu estou fazendo o download lá para a nossa pasta da videoaula. Eu vou copiar aqui e vou levar ela lá para a área de trabalho, videoaula, vídeo 2 e deixar aqui na pasta do vídeo 2, tá bom? Então esse é o procedimento, basta agora que nós visualizemos o resultado. Aqui no dia 9 eu vou descompactar essa pasta, extrair ela aqui, né? Vou abrir. Dentre todos os arquivos que ele traz um arquivo em KML para você poder visualizar a localização desse ponto usando o Google Earth, mas o principal é esse arquivo aqui em PDF, em que ele faz um relatório de processamento desse dado, né? Então esse ponto aí do dia 9 de setembro, ele iniciou o rastreamento às 18 horas e 8 minutos e terminou às 18 horas e 45 minutos. Lembrando que esse fuso horário aqui provavelmente não está bem configurado, né? Então aqui não foi bem esse horário que nós começamos o rastreamento. Foi no método estático, ele observou as duas observáveis do código e fase, o modelo da antena, ele utilizou a efeméride final, né, a melhor qualidade aí para poder fazer o cálculo das efemérides precisas, e o mais importante seria isso daqui, né, coordenadas sigas. Então essa é a coordenada do nosso ponto já processado, né, a coordenada que nós devemos utilizar. Perceba que ela já está vinculada ao Sistema Geodésico Brasileiro, ou seja, sigas 2000, época 2000.4, tá bom? E aqui nós temos os sigmas, né, os desvio padrão do nosso levantamento. Então para o dado de latitude, nós conseguimos aqui uma precisão de 0,021 metros, transformando para centímetros nós teríamos 2,1 centímetros de erro, muito bom. A longitude nós conseguimos aqui 0,2202, né? 202, transformando para centímetros nós conseguiríamos aí 20,2 centímetros de precisão, de desvio padrão. E a altitude nós conseguimos também aqui um desvio de 0,23 metros, o que daria 23 centímetros na transformação, tá bom? Lembrando que nós ficamos aqui pouco mais de 30 minutos, né, de rastreamento. Começou às 18h10 e terminou às 18h45. E nesse método, conforme nós falamos, é muito importante o tempo que você ficou rastreando. Quanto mais tempo você rastrear, melhor vai ficar a precisão que você conseguir, né? Sendo que o padrão aí para você, por exemplo, implantar uma base seria de 4 horas de rastreamento. Vamos dar uma olhadinha no outro arquivo, no outro ponto. Voltar aqui na página 12 de setembro, vou também descompactar esse arquivo e vou abrir ele aqui, vou direto para o arquivo PDF para a gente dar uma olhadinha como é que foi nesse dia 12. Olha, nesse dia 12, 12 de setembro de 2022, nós ficamos bem mais tempo, né? O rastreio começou às 12 horas e 42 minutos e terminou às 16 horas e 29 minutos. Portanto, nós ficamos aí 13, 14, 15, quase 4 horas de rastreamento. Também pelo método estático, modelo da antena. As efemérides que ele utilizou para o cálculo foram as finais, ou seja, a melhor. E aqui nós vamos ter o nosso resultado. Aqui a coordenada do nosso ponto,
é aquela que nós devemos utilizar para fazer os nossos mapas e plantas, e aqui a variável, o desvio padrão desse posicionamento. Perceba que aqui nós vamos ter uma qualidade muito melhor do que no primeiro ponto. Olha, lá nós ficamos pouco mais de 30 minutos, aqui nós ficamos quase 4 horas. Então, para a latitude nós conseguimos um erro de 0,9 centímetros, ou na casa dos milímetros já, né? 9 milímetros de erro. Na longitude nós conseguimos 2,8 centímetros e na das altitudes 2,6 centímetros, tá bom? Então, não esqueçam, nesse primeiro método PPP do IBGE, quanto mais tempo você ficou rastreando, melhor você vai conseguir a precisão. Então, nós encerramos aqui essa segunda videoaula e até mais.